coração. Espírito Santo, Pai, nós não queremos nos render a ídolos deste mundo, Senhor. O nosso coração, Senhor, não venha ter altares a outros ídolos, Pai, mas em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que tira o lugar do Senhor em nossa vida, tudo aquilo que rouba o teu lugar, Jesus, Pai, que possamos entregar essa noite a Ti, Senhor, que possamos renunciar esses altares, meu Pai, quebrar esses altares, Espírito Santo de Deus. Senhor, abram-se os portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Hoje não precisamos abrir portais, mas hoje nós precisamos abrir o nosso coração. Abra o portão do seu coração, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, em nome de Jesus, Pai. Vem, Jesus, com a Tua presença cada vez mais, Senhor, cada vez mais, Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha nos tirar, Senhor, desse quarto escuro, Jesus, e venha nos levar para fora, Jesus, que possamos cumprir com o ID, Senhor, que possamos cumprir com o propósito, Senhor, com o chamado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos rendemos essa noite a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor. Muda tudo de lugar, Senhor. Muda tudo de lugar, Senhor. Coloca, Senhor, todas as coisas nos seus devidos lugares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tira toda a sujeira, Senhor. Tira todo o pecado, Pai. Troca, Senhor, as nossas vestes, Senhor. Nos purifica, Senhor. Que as nossas mãos venham estar limpas. Que o nosso coração venha estar limpo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Toda a nossa força, com o nosso fôlego de vida, em nome de Jesus. Pode sentar. Pode abrir a Bíblia em 1 João. 1 João 2. A partir do versículo 3. O Senhor me trouxe uma palavra. O básico sempre funciona, né? E não adianta a gente querer nos aprofundarmos em palavras profundas, né? Não adianta a gente querer estudar Apocalipse se a gente não sabe ainda o básico, né? Então, é uma palavra que, mesmo que a gente tenha anos de caminhada, é muito bom a gente voltar e ouvir novamente essas palavras, porque são elas que nos estabelecem, são elas que nos trazem fundamento para permanecer. Fundamentos para que, se vier uma tempestade, se vier um vento mau, é essa palavra que vai nos fazer permanecer de pé. Porque não adianta a gente querer ouvir o que a gente quer ouvir, o que nós queremos ouvir, mas aquilo que a nossa carne precisa ouvir para ela morrer, para que o Espírito de Deus viva em nós. Então é muito necessário, muitas vezes, a gente ouvir umas lapadas assim do céu mesmo, para a gente voltar para o prumo, para a gente voltar para o lugar. Amém? E em 1 João, capítulo 2, versículo 3 diz assim: E sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor vem dele e está se aperfeiçoando em sua vida. E desse modo, sabemos que estamos nele.
Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Aqui em 1 João, fala que se você deseja permanecer em Cristo, se você deseja chegar ao céu, se você deseja entrar na eternidade, cear com Jesus, você deve viver como ele viveu, como Cristo viveu. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se as pessoas te imitarem, elas chegarão ao céu? Se as pessoas começarem a imitar exatamente o que você faz, se elas começarem a imitar cada passo seu, será que elas vão chegar ao céu? Será que você vai levar essa pessoa para mais próximo de Jesus se elas começarem a te imitar? Porque é isso que João está falando. É isso que ele está falando. Se nós conhecemos, se você quer conhecer a Deus, se você quer entender o que o Senhor tem para a sua vida, você deve o quê? Obedecê-lo. E obedecer é obedecer os mandamentos. E muitas das vezes é difícil a gente querer obedecer porque a nossa carne deseja outra coisa. A nossa carne não quer fazer o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor deseja. A nossa carne quer fazer tudo pelo contrário. A nossa carne, talvez hoje pela nossa carne não estaríamos aqui hoje, ouvindo essa palavra. Mas o Espírito de Deus, Ele te trouxe aqui. Ele te convenceu. Ele que te trouxe para este lugar, para ter mais um encontro com Ele. Nós devemos valorizar cada vez que nós temos um encontro com Deus. Cada vez que nós temos um culto, é uma nova oportunidade do Senhor fazer algo a mais. Do Senhor te entregar o novo, do Senhor te entregar uma nova estação. Então, quando nós obedecemos os seus mandamentos, o Senhor se aperfeiçoa em nós. Porque Ele diz ali no versículo 5, mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor vem dele. Porque um dos mandamentos é amará o teu próximo. Às vezes a gente quer matar o nosso próximo, né? O difícil não é amar, o difícil é o próximo. E quando nós nos entregamos a Deus, quando nós obedecemos esse mandamento, é só pelo amor de Deus. Porque por nós não amaríamos o nosso próximo, não. A palavra dele diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. O que a gente quer fazer com o nosso inimigo? Matar ele também. Mas Deus, o Evangelho, diz ao contrário. Ore por ele. Ame o seu inimigo. Porque amar quem ama você é muito fácil. Até os ímpios fazem isso. E qual é a diferença que nós estamos fazendo nesse mundo? Qual é a diferença que você está fazendo lá na sua escola? Qual é a diferença que você está fazendo lá na sua faculdade? Qual é a diferença que você está fazendo lá no seu trabalho? Você está vivendo como Cristo viveu? Quando nós saímos da porta da igreja, nós estamos vivendo como Cristo viveu aqui na terra? Porque não adianta a gente ouvir a palavra, ler a palavra e não praticar. Não adianta. Isso os fariseus faziam, isso os hipócritas fazem, mas nós que queremos fazer a diferença nesse mundo, nós devemos imitar a Cristo. E não é uma vida de aparência que nos santifica, mas é o sangue de Jesus que nos santifica. Você vai sair por essa porta, você vai ser tentado a pecar. Você vai ser tentado a se sujar novamente. Mas não é uma vida de aparência, de você estar nas redes sociais todos os dias postando seu devocional, você postando palavras, de você na igreja você ser uma pessoa, mas lá fora você ser outra. Não é isso que vai te santificar. Mas quem te santifica é o Santo dos Santos. E sabe o que o inimigo fala para você? Você é tão pecadora, para que ir na igreja? Você não pode se aproximar dele, olha o que você faz. Olha quão suja você é. Olha que impura que você é. Olha que impuro que você é. Como que você quer ir lá na igreja? O que adianta estar lá na igreja e depois aqui você está fazendo isso, escondido? É isso que o inimigo coloca na sua cabeça e você vai se afastando cada vez mais do único que pode te purificar. Do único que pode te santificar. E viver o Evangelho é você andar mais uma milha. Viver o Evangelho é você fazer o que você não
quer, mas o que o Senhor quer. Viver o Evangelho é alguém te dar um tapa e você tem que oferecer o outro lado. Abram lá em Mateus 5:38. Mateus 5:38, amém? Diz assim: vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Essa palavra que ela devia ficar estampada assim, num quadro bem na frente da nossa cama, quando a gente acorda todos os dias para ler essa palavra. O Evangelho é você levar um tapa e oferecer a outra face. O Evangelho é alguém que te roubar a capa e você oferecer a roupa também. O Evangelho é você ouvir desaforo e orar pelo desaforado. Né? Porque o antigo nosso, né? O antigo eu não levo desaforo para casa. Mas no Evangelho, a gente leva o desaforo para casa e ora pelo desaforado ainda. No Evangelho é você ouvir calúnias sobre você e você se calar. Não se justificar, mas deixa o Senhor te justificar. No Evangelho é você caminhar com aqueles que te ofenderam. No Evangelho é você ir atrás da ovelha perdida. Viver como Cristo viveu. Cristo se assentava com os pecadores. Cristo se assentava com aqueles mais sujos, com que a sociedade não valorizava. E você foi uma ovelha resgatada por Ele. Ele deixou as 99 por você. Ele te resgatou. E às vezes a gente é tão injusto, né? Como assim Ele deixou as 99 para ir por uma? Até você ser aquela uma ovelha. Aí você entende o valor do Evangelho. O amor que só vem de Deus. Somente Deus pode nos entregar. E agora eu quero que vocês abram em Gálatas 2. Vamos caminhar pela Bíblia. Em Gálatas 2, 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus sem sentido, pois a obediência à lei me tornasse justo diante de Deus, não haveria necessidade de alguma de Cristo morrer. Então aqui Paulo ele está dizendo, ei, vamos crucificar a nossa carne. Crucificar a nossa carne é você não fazer aquilo que você deseja. Crucificar a nossa carne é você orar pelos seus inimigos. Crucificar a sua carne é você sair por essa porta e você pregar o Evangelho mesmo para aquele que falou mal de você, aquele que te abandonou, aquele que te rejeitou. É você amar aquele que te desprezou. Como que está o nosso caráter lá fora? Será que estamos imitando a Cristo? Será que as nossas atitudes lá fora estão imitando a Cristo? Será que lá fora nós conseguimos refletir a luz de Deus? Aí voltando lá em 1 João 1. 1 João 1, 5. Vai dizer assim, Deus é luz. E nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós estamos transmitindo a luz de Deus. Aonde a gente chega,
Será que nós iluminamos aquele lugar com a luz de Cristo, com a verdade de Cristo? Nós estamos sendo verdadeiros, porque ali a gente leu, né? Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Será que nós estamos vivendo uma vida de verdade? Será que Deus pode chegar diante de nós e falar, entre servo bom e fiel? Será que nós vamos ouvir isso no grande dia? Como que estão os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos hábitos? Os nossos hábitos nos aproximam de Deus? O que sai da nossa boca está glorificando a Deus? Os nossos pensamentos glorificam a Deus? O que nós fazemos onde ninguém vê, quando ninguém está vendo, está glorificando a Deus? Não é uma vida de aparência. Deus, Ele não quer uma vida de aparência, mas Ele quer uma vida de verdade. Praticando a verdade. Então, não há mais tempo. Nós temos que aproveitar o tempo agora. Nós temos que buscar o dono do tempo enquanto há tempo. Não use a desculpa, eu estou na correria e não consegui nem fazer meu devocional hoje. Se você não consegue tirar um tempo para o dono do tempo, não é uma vida de verdade. A correria do nosso dia a dia não pode nos tirar da presença de Deus. A correria do nosso dia a dia não pode nos roubar da presença de Deus. Porque tudo que nos rouba da presença de Deus, tudo que rouba o lugar de Deus na nossa vida, se torna um ídolo no nosso coração. Ídolo não é só uma imagem, um santo, não é só isso. Ídolo é tudo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. Tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. E sem santidade não veremos a Deus. Sem santidade não tem como você entrar no céu. Sem santidade não tem como você passar pelos portões celestiais. Sem santidade não tem como você cear, chegar no grande dia e cear com Jesus. Amanhã nós vamos ter a nossa ceia, mas nada se compara com a ceia do grande dia. E sem santidade não veremos a glória de Deus. Será que nós estamos carregando um pecado de estimação? Será que nós estamos praticando um pecado que nos afasta? Isso vai nos afastar cada vez mais de Deus. Talvez aqui ninguém imagina, porque é uma vida de aparência. Mas quando ninguém vê, você está lá alimentando um pecado de estimação. E sem santidade não veremos a glória de Deus. Então, você quer mostrar para Deus que você o ama? Obedeça. Obedeça os mandamentos, mergulhe na palavra, se entregue de verdade. Não tenha vergonha, mas virou crente agora. Sim, virei. Você tem que ficar feliz quando as pessoas falarem, virou crente. Glória a Deus. Glória a Deus que as pessoas estão vendo que você virou crente. Isso é um sinal maravilhoso. Não leve isso como um insulto, mas leve isso como um elogio. O pior é se você estivesse aceitado a Jesus, estivesse vindo na igreja e ninguém percebeu. Aí você devia se preocupar. Mas se as pessoas estão dizendo, olha ali, agora chegou a crente. É isso aí. Glória a Deus que você está carregando isso. Vivam de verdade. Se entregue de verdade. Não somente quando está na igreja. Deus, Ele não quer que no domingo você esteja aqui falando em línguas e na segunda está conhecendo outras línguas. No domingo está aqui falando em línguas, na segunda está fofocando. No domingo está chorando, no outro dia está chorando por pessoas. Não é isso. Deus quer uma vida de verdade, seja domingo, segunda, terça, né? Às vezes chega a segunda, não, eu vou fazer o devocional certinho essa semana. Chega no segundo, terça-feira, naquela luta, né? Na quarta já não sabe mais nem onde está a Bíblia. E o básico funciona. O básico funciona. Você não precisa ter trocentos livros. Se você tiver uma Bíblia, um caderno, isso é o suficiente para você anotar o que Deus está te falando. Mas se não tiver um caderno, use só a Bíblia também.
Mas isso aqui é o nosso pão diário. O problema é que às vezes a gente usa isso aqui como um bolo de festividade. A gente abre só numa celebração. Quando a gente precisa comemorar algo, quando a gente está precisando de algo específico, em datas comemorativas. Mas isso aqui é um pão diário, é todos os dias. Todos os dias. Quer permanecer firme? Permaneça firme primeiro aqui. Quer mergulhar mais no Senhor? Comece por aqui. O problema é que tem muita gente se afogando no raso, porque não tem fundamento. Aqui, chega na igreja, ouve a palavra, mas sai lá fora, qualquer palavrinha você já se desvia do caminho. Porque vem um banquete do inimigo e já estende a mão para pegar. O inimigo nunca vai chegar te oferecendo algo escrito pecado. Ele não é dolo. Ele não é bobo, ele é bem esperto. Ele te chega oferecendo, experimenta um negocinho, não vai dar nada. Nada a ver. Esse nada a ver vai levar muita gente para o inferno. Nada a ver, não tem nada a ver. Mas que você seja diferente nessa geração. Que você se posicione, que você não leve para 2026, nós estamos encerrando esse ano. Quantas metas que você traçou esse ano que você ainda não conseguiu cumprir? Não leve para 2026 alguns hábitos que te afastam de Deus. Que você possa deixar tudo essa noite. Sair daqui determinado, Senhor, eu não quero mais viver uma vida de mentira. Eu quero me entregar de verdade. Eu quero me entregar de verdade a Ti, Senhor. Eu quero obedecer os Teus mandamentos. Eu quero obedecer a Tua palavra, Deus. Mesmo que seja difícil lá no meu trabalho, mas eu quero ser diferente. Mesmo que seja difícil lá na minha faculdade, eu quero ser diferente. Eu não quero me amoldar aos padrões desse mundo. Não se amolde nos padrões deste mundo. Mas qual é o padrão do céu? Devemos conhecer os padrões do céu. E não basta só falar, é preciso viver. Tiago, bem lá no finalzinho também. Em Tiago 1:22, diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponham-no em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a aparência. Querido, se você não colocar em prática aquilo que você está lendo, aquilo que você está buscando, olha abençoada aí, ó. Se você não colocar em prática o que você está vivendo, você vai fechar isso aqui e você vai esquecer. Mas é o colocar em prática que você começa a se fundamentar. É colocar em prática que você se firma na rocha. E chega de pessoas vazias. Não adianta a gente querer um grupo cheio e de pessoas vazias. Uma igreja cheia de pessoas vazias. Hoje muito se fala em estrutura, em crescer, em expandir, mas o que adianta uma igreja grande e cheia de pessoas vazias? O que isso faz diferença no reino? Nada. Se a sua vida não impacta outras vidas, que diferença isso faz para o reino? Uma oração que eu tenho feito todos os dias para o Senhor, eu falo: Deus, eu não quero ser inútil nesse dia. Eu não quero ser inútil na Tua presença. Eu não quero ser inútil nessa vida, neste mundo. Me faça útil. Eu quero ser útil para você, Deus. Então, que você saia daqui hoje e deixe o Espírito Santo revelar para você os hábitos que te afastam de Deus. Os comportamentos que não condizem com o caráter de Cristo. Deixe o Senhor mudar o seu caráter. Deixe o Senhor mudar a sua forma de pensar. Deixe o Senhor renovar a sua mente, mudar a sua mente, a forma que você pensa. Chega de se afogar no raso. Vamos começar a caminhar para mais profundo. Amém? Se coloque de pé.
Cristo vem buscar uma noiva com as vestes limpas. O noivo, ele quer uma noiva com as suas vestes limpas, brancas. O Senhor, ele quer colocar roupas novas em você. O Senhor quer mudar as suas vestes. Por muito tempo você carregava vestes de rejeição, de abandono. Rótulos que colocaram em você, palavras que colocaram em você, que diziam que tudo que você começa, você não termina, que você não é capaz, que você não é esperta, que você não consegue nada, que você não é forte o suficiente. Isso, essas palavras foram moldando o seu caráter. Mas hoje, deixa o Senhor colocar o caráter de Cristo em você. Que as suas palavras não venham ser palavras de morte, mas venham ser palavras de vida. Que aonde você passar, você possa transmitir a luz do Senhor. Aonde você chegar, você possa iluminar os ambientes. Que aonde você entrar, que a presença de Deus te acompanhe. Que você não venha se intimidar com as pessoas. Que você não venha se intimidar com os comentários. Que você não venha deixar os padrões desse mundo te moldar, mas deixa o oleiro moldar você. Porque você é vaso na mão do oleiro. E que nada nessa vida importe para você além da presença de Deus. Que você não venha buscar as coisas deste mundo, mas que você venha buscar acumular tesouros no céu e não aqui na terra. Não venha buscar aplausos deste mundo. Não venha buscar a aprovação deste mundo, mas a aprovação de Cristo. O que adianta ser aceito neste mundo e ser recusado lá no céu? Ah, Espírito Santo de Deus, Pai. Deus, nós só queremos a Tua presença, Deus. Nós só queremos carregar a Tua presença, Jesus. Nós só queremos, Senhor, obedecer, Jesus, a Tua palavra, Senhor. E como é difícil, Senhor, no dia a dia, obedecer o que o Senhor deseja, Senhor. Como é difícil, Senhor, matar a nossa carne, Jesus. Pai, mas em nome de Jesus, Senhor, que neste culto, Senhor, que hoje, Senhor, possamos entregar a Ti, Senhor, todos os hábitos, Pai, todos os comportamentos, meu Pai, todos os pecados em obscuro, Jesus, que nos afastam de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nada mais, Senhor, nos satisfaz, Senhor, do que a Tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha ser uma geração, Senhor, com as mãos abertas, meu Pai, para Te entregar tudo, Senhor, para renunciar tudo que o Senhor pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós renunciamos, Senhor, comportamentos que não Te agradam, Pai, renunciamos, Senhor, palavras, Senhor, palavrões, meu Pai, palavras torpes, meu Pai, ó Espírito Santo de Deus, Pai. Purifica-nos, Senhor, nessa noite, Pai. Purifica-nos, Senhor, com Teu sangue, Jesus. Não queremos ter uma vida de aparência, Pai. Não queremos, Senhor, ter uma vida de aparência, meu Pai, mas uma vida de verdade, Senhor. Vivendo a verdade, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus.